A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal e também do Conselho Nacional de Justiça, foi a Goiás, mas por segurança desistiu de visitar o Complexo Penal de Aparecida de Goiânia, palco de 3 rebeliões. Na mais grave delas, no primeiro dia do ano, 9 detentos foram mortos e 14 ficaram feridos. A decisão foi tomada depois de uma reunião que durou 4 horas. Além da presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, participaram do encontro o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Gilberto Marques Filho, e o governador do estado, Marconi Perillo, do PSDB. A ministra tinha ido a Goiânia para acompanhar de perto a crise no sistema prisional e vistoriar os presídios que foram palco de 3 motins em menos de uma semana. Mas depois do encontro a portas fechadas, o Conselho Nacional de Justiça, que também é presidido por Carmen Lúcia, informou que a vistoria havia sido cancelada por motivos de segurança. Nós informamos a ela decisões que já foram tomadas pela força-tarefa aqui do governo de Goiás, no sentido de contratar imediatamente, isso nos foi facultado por uma decisão do Poder Judiciário, 1.600 agentes novos. A outra providência foi o cronograma em relação às inaugurações dos presídios novos. À medida que nós inauguramos esses presídios novos, nós vamos separar os bandidos, os chefes de facções mais perigosos e vamos encaminhar para as prisões de segurança máxima que estão sendo concluídas. A onda de violência em Goiás começou no primeiro dia do ano. 9 presos foram mortos em um motim no complexo penitenciário de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Outros 14 detentos ficaram feridos e mais de 240 fugiram, sendo que a maioria já foi recapturada. Naquela mesma semana, outros 2 motins foram registrados no complexo. O Tribunal de Justiça do Estado divulgou um relatório destacando que a violência foi provocada por causa de um conflito entre grupos rivais. Por ordem da ministra Carmen Lúcia, foi feita uma inspeção no complexo que constatou uma série de problemas estruturais, como abastecimento de água, fornecimento de energia e acomodações precárias. Na saída do encontro, em que cancelou a visita aos presídios, Carmen Lúcia não falou com a imprensa. A presidente do STF recebeu da Defensoria Pública de Goiás uma carta com as assinaturas de 1.000 presos das unidades em que aconteceram os motins. Os detentos denunciam a falta de estrutura e também pedem mais agilidade no julgamento dos processos. Como se não bastasse, o complexo todo está superlotado. São quase 6.000 presos, ocupando pouco mais de 2.000 vagas. O governador de Goiás, Marconi Perillo, tem dito que a responsabilidade pela onda de violência é das facções que dominam os presídios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, chegou a admitir que o sistema prisional brasileiro está sob o controle de gangues criminosas, mas afirmou que o governo federal não tem nenhuma responsabilidade pelos problemas do sistema carcerário dos estados.